Hoje a gente vai desvendar uma história. Uma história sobre um dos maiores avanços da inteligência artificial. É uma técnica que, olha, mudou tudo. Só que a origem dela não está naqueles laboratórios gigantes de tecnologia, não. Veio de um dos cantos mais, digamos, inesperados da internet. Bom, hoje em dia, em 2026, os modelos de IA têm uma capacidade de raciocinar que parece até mágica, né? Eles conseguem olhar relatórios super complexos, juntar dados de todo tipo de lugar e resolver uns problemas de lógica que, até pouco tempo atrás, só a gente, os humanos, conseguia. Mas como é que eles fazem isso? Se a gente pegar os modelos mais parrudos, tipo o Gemini 3.1 Pro, o GPT 5.4, todos eles têm uma coisa em comum: uma base. Uma técnica que permite que eles não só deem uma resposta, mas que eles, de fato, pensem. E essa técnica se chama cadeia de pensamento, ou como o pessoal fala, chain of thought. É tipo um ingrediente secreto, sabe? A espinha dorsal que faz a IA raciocinar passo a passo, em vez de só cuspir uma conclusão do nada. A história que todo mundo conta dá o crédito para os grandes laboratórios de pesquisa. Mas, e se a verdade for um pouquinho mais caótica? E se essa descoberta não tiver rolado num ambiente todo bonitinho e controlado, mas sim num lugar que ninguém esperava? Ok, mas antes da gente revelar essa origem, vamos entender de vez como a técnica funciona na prática. Por que é que pensar em etapas é uma virada de chave tão grande para uma máquina? A diferença é gritante. Sem a cadeia de pensamento, a IA pode pegar uns atalhos e cometer erros bem simples. Mas quando a gente força ela a mostrar o trabalho, igual a professora pedia na escola, a precisão, aumenta drasticamente. O processo se torna tão importante quanto o resultado final. E hoje em dia, essa técnica evoluiu de um jeito absurdo. Modelos como o Grok 4.20, por exemplo, usam sistemas internos com vários agentes que ficam verificando o raciocínio um do outro. É quase um debate interno para ter certeza que não tem erro. E isso leva a uma taxa de acerto que, olha, era impensável uns anos atrás. E agora sim a parte mais surpreendente da história. Vamos voltar um pouco no tempo, para um momento em que essa técnica tão poderosa foi descoberta. E não foi por cientistas de jaleco branco. A inovação não veio de uma pesquisa teórica, cheia de fórmulas. Veio de uma necessidade bem prática: fazer um jogo funcionar direito. O ano era 2022. O lugar, o Fórum Anônimo 4chan. Tinha uma galera lá frustrada com um jogo chamado AI Dungeon. É um RPG de texto, ou seja, um jogo de interpretação onde a IA vai criando a história. O problema é que as narrativas, elas simplesmente perdiam o sentido no meio do caminho. E o objetivo deles era bem simples: fazer o jogo parar de ser burro. E aí, na base da tentativa e erro, eles descobriram uma coisa incrível. Se, em vez de só dar um comando, eles pedissem para a IA descrever a cena, ou explicar o porquê de uma ação, ou até pensar em voz alta sobre o que deveria acontecer, a coerência da história melhorava de um jeito absurdo. Sem ter a menor ideia, só tentando fazer o joguinho deles ficar melhor, esses usuários anônimos tropeçaram num dos pilares da IA moderna. Eles, de forma totalmente acidental, ensinaram a máquina a pensar em etapas. E é exatamente aqui que a história fica polêmica. Porque essa descoberta deles ficou ali, como um truque de fórum, um conhecimento de nicho, até que os pesquisadores profissionais entrassem em cena, claro. Pesquisas mais recentes confirmam o que a comunidade já desconfiava. Lá em 2022, os usuários do 4chan já estavam usando essa técnica. Os primeiros artigos acadêmicos de pesquisadores do Google e outras gigantes só começaram a sair mais de um ano depois. Isso revela uma coisa muito poderosa, né? A experimentação prática feita por gente comum estava muito, mas muito à frente da teoria acadêmica. Eles chegaram lá primeiro, simples assim. Tá, mas o que essa história toda ensina pra gente sobre o futuro da inteligência artificial? A lição vai muito além de quem leva o crédito pela descoberta. Isso prova que as grandes revoluções não vêm só de cima para baixo, ou seja, dos laboratórios para os usuários. Essa inovação que vem de baixo para cima acontece porque tem milhões de pessoas interagindo com essas ferramentas todo santo dia, testando os limites de jeitos que nenhum cientista conseguiria prever. E essa origem tão inesperada ajuda a gente a entender a natureza estranha e nada linear do desenvolvimento da IA. Pensa só um pouco nisso. Os modelos de hoje conseguem analisar dados e resolver equações que deixariam o físico com PhD de cabelo em pé. E ao mesmo tempo, esses mesmíssimos modelos podem ter uma dificuldade enorme para interpretar uma coisa tão simples para nós como a hora num relógio analógico. Isso mostra que a inteligência definitivamente não é uma linha reta. E agora, vamos conectar os pontos. O que essa história da cadeia de pensamento significa para todos nós, olhando para o futuro?
A próxima grande virada de chave pode começar com alguém tentando automatizar uma planilha, ou com um artista testando uns prompts malucos de imagem. Ou, como a gente viu, pode começar com um jogador só querendo criar uma história um pouquinho melhor. No fim das contas, a forma como a gente interage com essas ferramentas, os problemas que a gente tenta resolver e as perguntas que a gente faz, tudo isso está ativamente ensinando e moldando o que a IA vai ser no futuro. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Usando essas ferramentas no dia a dia. Será que alguém por aí já se deparou com um jeito único de fazer perguntas? Um comando que gera uns resultados surpreendentes que mais ninguém parece usar? Talvez a próxima grande descoberta já esteja por aí, só esperando para ser notada. Se essa explicação ajudou você a enxergar o desenvolvimento de uma forma mais estratégica, sinta-se à vontade para deixar seu like e um comentário sobre o assunto. Se inscrever no canal e ativar o sininho também ajuda o YouTube a te avisar sempre que eu trouxer novas discussões sobre inteligência artificial, engenharia de software e arquitetura de sistemas. E se você quer continuar nesse assunto, deixei um vídeo anexo aqui na tela que tem tudo a ver com o que falamos hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.